Rua da Lagoa vai, com um piso novo, manter-se aberta ao trânsito. O que significa que quer o centro de saúde, quer a Legrand, quer os equipamentos desportivos que hão de surgir a seguir, vão ter impacto em toda aquela zona. Em toda aquela zona. Quer que seja no bairro, quer seja na Rua da Lagoa, quer seja na Estrada da Rebelva, que está logo ali adjacente, que falei há pouco, porque o trânsito, como lhe disse, deu uma novidade, que será a Câmara a fazer a reformulação do nó da A5, que estava prevista ser feita pelo Corte Inglês, no plano de pormenor do Corte Inglês. Pronto, então será uma outra novidade. Tudo muito bem. É uma novidade, mas com a informação que existe e que existe hoje de estradas, todas as pessoas que saírem da Legrand ou do Centro de Saúde de Carcavelos, tendencialmente vão à Estrada da Rebelva para ir para a A5 para Cascais, de certeza. E, portanto, a questão que coloquei foi toda aquela envolvente, como é que devia ter sido estudada em conjunto e não em separado, porque é óbvio que se me perguntasse se eu quero ali o centro de saúde, ninguém diz que não. Se perguntasse se quer ali o centro de saúde mais um hospital, quer dizer, as pessoas já começam a pensar. E se nós olharmos isoladamente, vamos pôr ali um pavilhão jornal desportivo. Muito bem, está tudo de acordo. Vamos pôr aqui uma loja, está tudo, se estivermos a ver isoladamente, caso a caso, ninguém é contra. Mas se não estudarmos em conjunto, não percebemos o real impacto que todos esses equipamentos vão colocar naquela zona. Foi essa a questão que eu coloquei. Não contra o centro de saúde, não contra a questão da Câmara poder assumir essa despesa, ainda bem que o faz e ainda bem que financeiramente o consegue fazer neste momento. Não estamos contra isso, longe disso. Estamos contra é que se façam obras desta dimensão, em conjunto, fazendo estudos de tráfego isolados para cada uma delas, sem ter em conta as outras questões que vão lá estar à volta. Porque o estudo de tráfego da Legrand não teve em conta o Centro de Saúde de Carcavelos, nem teve em conta... Não teve, não. Ó, Sr. Vereador, teve, mas eu vou dizer mais. É que o senhor depois... E obriga-me a dizer isto, porque senão até pode parecer que o que está a dizer está certo. Não fui eu que propus uma universidade para a Quinta da Lagoa, de fechar o jardim da Quinta da Lagoa para ter lá uma universidade. Por sinal, até está falida. Foi feita depois noutro sítio e está falida. Não fui eu, nem foi esta maioria. Recorda-se? Pronto. Aí não houve essas preocupações desta natureza. Mas já fui eu, e o Sr. Vereador não está a dizer isso, que para além de preservar o jardim, o Parque Verde Urbano da Quinta da Lagoa, ainda desenvolvemos o Parque Verde Urbano de Rana e vamos desenvolver agora outro Parque Verde em frente ao Parque Verde de Rana, que é espero eu que venha na próxima reunião de Câmara, porque estava tudo pronto, faltava só uns documentos para poder estar a proposta formalizada. Portanto, haverá poucas zonas no concelho que tenham uma oferta de espaços verdes, de parques verdes urbanos como aquela. Que tenham uma oferta dos equipamentos e a diversidade de equipamentos como aquela. Que tenham acessibilidades da forma como aquela tem. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, se estamos contra isto, então estamos contra tudo. Mas dito isto, passemos então à votação do ponto 25. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. No ponto 26, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. E o ponto 27, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria por unanimidade por todos. Já agora só uma declaração de voto no ponto 27. É só dizer que, de facto, esta delimitação da unidade de execução de requalificação das instalações da AISA vai-nos permitir reforçar a oferta para a terceira idade, tendo que ultrapassar muitos obstáculos e muitos problemas do ponto de vista do ordenamento. Eu até estava à espera que aqui me levantassem problemas, porque este tem mais problemas de ordenamento do que qualquer outro dos pontos que falámos. Mas, de facto, foi preciso ter persistência para conseguirmos chegar a uma solução legal, porque aqui não era só compatibilizar, era preciso compatibilizar com o próprio plano do Parque Natural Sintra-Cascais, quer dizer, não há nada mais pesado do que isso e por razões que, se forem ver em pormenor, são razões verdadeiramente ridículas, mas estão ultrapassadas e vai permitir à AISA aumentar a sua oferta social, nomeadamente em relação aos cidadãos mais velhos do concelho. Sra. Vereadora, faça o favor.
Era a declaração de voto vencido no ponto 26. Muito obrigado. Passemos agora às obras municipais de manutenção e trânsito, com 2 subpontos. Coloco os 2 para discussão, para posterior votação. Não havendo intervenções, passo a votar o 28. Passamos a votar o 28. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista. Passamos ao ponto da juventude, só com um subponto. Declaração de voto. A declaração de Faça voto favor. vencido no ponto 29. Juventude, só com um subponto. Sr. Vereador, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas perguntar, para que efeito é que não tenho nada contra que se dê um subsídio à Associação de Estudantes da Escola de Alvide, da qual já fiz parte no passado e para a qual também já perdi em eleições, mas a proposta não diz qual é o para quê deste pedido. Há um pedido da Associação de Estudantes, mas não há qual é o efeito, e acho que é o mínimo sabermos para que é que este dinheiro vai ser utilizado. Sr. Vereador Nuno Pítero Lopes, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a Associação de Estudantes da Escola de Alvide, da qual eu também já fiz parte, já se está a ver quem é que às vezes ganhou e quem é que às vezes perdeu, mas para informar que este apoio à Escola de Alvide decorre no âmbito das visitas que eu faço regularmente, enquanto vereador com o apoio da Juventude, às várias escolas do Conselho, e foi solicitado pela Associação de Estudantes uma verba para apoiar a nova sala onde eles se encontram instalados. Portanto, eles deixaram de ter aquela sala que era a sala da década de 90, que o Sr. Vereador conhece tão bem, e passaram para a sala onde era a papelaria e precisam de uns pequenos arranjos, de fazer uns pequenos arranjos lá na sede deles, e para a aquisição de uma mesa de ping-pong, uma vez que a mesa que existe na Escola de Alvide se partiu e era um equipamento que era muito utilizado pelos alunos da Escola Secundária de Alvide. O lobby de Alvide a funcionar e não está cá o Vice-Presidente. De qualquer das formas, eu recomendaria ao Sr. Vereador Nuno Pítero Lopes e a todos que, neste caso, e quando se considerasse que são estabelecimentos de ensino, e nomeadamente de ensino secundário, pudessem ser compatibilizados também com o Sr. Vereador Frederico Almeida, até dadas, e foi compatibilizado? Bem, se foi, tudo bem. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o Sr. Vereador Frederico Almeida não é do lobby de Alvide, portanto é do lobby de Carcavelos. Passemos agora ao ambiente, com 3 subpontos. Coloco também os 3 em discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passa à votação. 31. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria. 32, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, não, por unanimidade, o 31 e o 32. E o 33, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passamos agora à educação, que vai do ponto 34 ao ponto 50 inclusíveis, que coloco todos a discussão. Não havendo intervenções, pergunto se os podemos votar em conjunto. Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo. Não, com a exceção do ponto 50. 50. Então, se estiverem de acordo, votamos o ponto 50 e logo de seguida votaremos todos os outros pontos em conjunto. Vamos votar o ponto 50. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo, estávamos a votar o 50. Sim. Está correto. Agora votamos todos em conjunto do 34 ao 49. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, todos eles, com o voto contra do Partido Comunista. Passemos agora ao desporto, que tem 7 subpontos. Coloco os 7 à discussão para posterior votação. Não tendo pedidos de intervenção, podemos passar à votação, e pergunto também, de acordo com a educação, se são todos, menos um, contratos de programa, se podemos votar todos em conjunto. Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo. Com exceção do 57. Do 57. Então votamos o 57 e depois logo votaremos os outros todos em conjunto. Estamos a votar o 57. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista. E agora todos os outros pontos do desporto. Quem vota contra,
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora à democracia participativa, com 6 subpontos. Coloco também os 6 para discussão. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Sr. Presidente, deve-me informar que eu não participo na discussão nem na votação do ponto 58. Se não se importarem, votamos já o 58, sem a participação e votação do Sr. Vereador João Ruivo, e depois avançamos para os restantes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Comunista. E agora, nos 59, 60, 61, 62 e 63, parte do pressuposto que podemos votá-los todos em conjunto. Então vamos votá-los em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Comunista. Temos agora o ponto de Desenvolvimento Social, Saúde e Habitação, com 5 subpontos, que coloco também para discussão, para posterior votação. Não havendo intervenções, pergunto se podemos votá-los todos em conjunto. Não vejo objeções. Estamos então a votar todos os pontos, os subpontos do Desenvolvimento Social, Saúde e Habitação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora na reabilitação urbana 2 subpontos, coloco também os 2 à discussão. Não havendo intervenções, passa à votação em voto separado. 69, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o 70, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Passamos agora aos diversos, que são 6 subpontos. Coloco os 6 à discussão para posterior votação. Não. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Sr. Presidente, queria apenas ressalvar o ponto 75, a questão que foi aqui levantada por mim em reunião anterior, sobre o contrato de promessa de compra e venda do antigo Hospital de Cascais, e perceber e ressalvar que uma promessa eleitoral deu num custo de 400 mil euros. Obrigado. Pois é, Sr. Vereador, mas aguarde, porque vai ver que a promessa eleitoral vai ser amplamente superada e, ainda assim, com vantagens. Se a sua lógica é apenas a economicista, que foi aquela que falou, mesmo do ponto de vista económico, com grandes vantagens para o município de Cascais. Vamos, Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo, faça favor. Relativamente ao ponto 75, que é o acordo de revogação do contrato de promessa, queria dizer o seguinte: em 2017 foi amplamente divulgado pela Câmara que em setembro de 2019 iria abrir um curso de medicina que resultaria de uma parceria entre a Universidade Católica, a Universidade de Maastricht e a Luz Saúde, e ocuparia o antigo edifício das Águas de Cascais, transformando em hospital académico o edifício do antigo Hospital de Cascais. Logo na altura, o PCP alertou para que, se tal viesse a acontecer, seria a primeira vez que em Portugal se assistiria à criação de um curso de medicina de uma instituição privada de ensino superior, o que poderia ter consequências nefastas para o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente na contratação e fixação dos profissionais de saúde. Acresce que, para que a licenciatura pudesse funcionar, a Universidade teria de submeter o curso à análise da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para verificar se estavam cumpridas todas as exigências previstas na lei. Imprudentemente, a Câmara de Cascais assina um contrato de compra e venda com a Luz Saúde, prometendo compradora, sem cuidar primeiro de saber se o curso já tinha sido avalizado. Houve até, com a presença do então Secretário de Estado da Saúde, uma cerimónia de lançamento do futuro campus de Cascais da Faculdade de Medicina da Universidade Católica. A Câmara vem agora invocar alterações de circunstâncias, mas claro que vamos ser todos nós, munícipes, a pagar mais 530 mil euros por esta sua precipitação, para que todo este projeto seja definitivamente encerrado e revogado o contrato com efeitos imediatos. E pergunto, quais foram as circunstâncias que foram alteradas? Sr. Vereador, eu respondo-lhe. Todas aquelas que foram contrárias àquilo que o Partido Comunista na altura evocou. Porque, de facto, e agora voltou a cair no mesmo erro, de facto não há nenhuma credenciação de cursos se não tiver local.
E, portanto, essa é uma das condições objetivas dos cursos poderem ser credenciados. As circunstâncias que alteraram, Sra. Vereadora, foi de que esta universidade esteve inicialmente prevista para o município de Sintra. E para isso assumiu um conjunto de compromissos em Sintra, entregando um conjunto de garantias bancárias. Que Sintra, quando viu que ela vinha para Cascais, decidiu que acionar as garantias bancárias caso a Universidade Católica não voltasse para Sintra. E foi isso que aconteceu. E, portanto, aí a Universidade Católica, aí não cabia à Câmara Municipal de Cascais pagar essas garantias bancárias ao município de Sintra. Qualquer dos modos, o município de Cascais não ficou quieto e anunciaremos muito em breve uma faculdade de medicina no concelho de Cascais, pública, ou seja, aqui eu penso que o Partido Comunista até vai ser favorável, porque criticou que a outra era privada e agora vai ser uma pública a vir para o concelho de Cascais, com reforço na oferta formativa, quer do ponto de vista universitário, quer do ponto de vista tecnológico, que estamos a fechar com parceiros para poder ser anunciado ainda este mês. Eu já tenho a data, mas confesso que agora não me lembro qual é que é a data que ficou definida, mas irá ser anunciada. É para o próximo mês, é depois das eleições. E, portanto, será anunciado nessa altura. Quanto mais, também o Partido Comunista não teria grande matéria a dizer sobre esta matéria, porque foi contra a compra do hospital, foi contra a aquisição de todo este tipo de movimentações e, portanto, quem está contra até fica satisfeito por não acontecer. Quero dizer que a certificação do curso da Universidade Católica segue o seu percurso normal, tendo a última notícia que tive foi que obteve o parecer que não é vinculativo, o parecer negativo da Ordem dos Médicos, mas que segue o seu processo e digo-lhe sinceramente, independentemente de considerar que Sintra não teve uma atitude correta, faço votos para que a Faculdade de Medicina da Universidade Católica se venha, de facto, a materializar. Até por uma simples razão. Não é em Cascais, mas fica a menos de 50 metros de Cascais. E, portanto, está numa zona também ela deprimida, como é o caso de Talaíde. Como sabemos, Talaíde pertence a 3 concelhos, Cascais, Oeiras e Sintra, e esta intervenção é feita em Talaíde, nos territórios de Sintra. E, portanto, só faço votos que tenham sucesso e possam fazer em Sintra, esta mesma universidade. Dito isto, passemos então aos diversos, que são 6 subpontos, coloco os 6 à discussão e depois votaremos em separado. Não havendo intervenções, passo à votação. 71, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 72, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 2 votos contra do Partido Comunista. Perdão, aliás, nem é essa a tendência, como sabemos. Portanto, aprovado por maioria com 1 voto contra do Partido Comunista. Ponto 73, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 1 voto contra do Partido Comunista. 74, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 75, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 1 voto contra do Partido Comunista e 2 abstenções do Partido Socialista. E o 76, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dá-se conta também de informações que têm a ver com o relatório trimestral da qualidade da água, das águas de Cascais, assim como também as intervenções que foram realizadas na rede pluvial por parte das águas de Cascais. Dito isto, proponho a aprovação da minuta data número 19, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013, 12 de... Sra. Vereadora? É para apresentar declarações de voto relativamente ao ponto 73. Faça favor, Sra. Vereadora.
Sobre as águas de Cascais. Faça favor. Portanto, mais uma vez se comprova que é urgente encetar um processo negocial com a Água de Cascais, no sentido da revisão do contrato, que a todos os títulos se torna cada vez mais escandaloso. Em reunião de Câmara de 13 de novembro de 2018, todos concluíram que a Águas de Cascais está a obter rentabilidades e lucros muito superiores àqueles que foram estimados no contrato que lhe atribuía a concessão desse serviço, o que só por si até justifica a revisão das condições da concessão. E no Concelho de Mafra, que foi o primeiro município do país a concessionar a água e o saneamento a privados, pela mão do PSD, estima-se que desde 94 os utentes tenham sido lesados em mais de 60 milhões de euros devido às tarifas elevadas. Ao terminar a concessão antes de 2025, data prevista para o fim do contrato, a empresa exigiu primeiro 54 milhões de euros, tendo posteriormente acordado em tribunal o pagamento de 25 milhões de euros. Tal como alertava em 2016 o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, o STAL, para evitar os enormes riscos de privatização e o pagamento de indenizações milionárias, estes serviços essenciais nunca deveriam sair da esfera pública. Obrigada. Sr. Vereador, isso vai-me obrigar a relembrar-lhe que o que está em causa não é a negociação da rescisão do contrato. O que está em causa e que eu me recuso a propor para o próximo ano um aumento das do valor da água é o equilíbrio financeiro do contrato. A questão da rescisão do contrato, nós apresentámos o estudo que nos tínhamos comprometido a apresentar sobre o valor indemnizatório que poderia ocorrer e o Partido Comunista, não a Sra. Vereadora, mas o seu camarada que estava presente na reunião de Câmara, ficou do Partido Comunista junto dos seus técnicos, já que não acreditou no valor que era, de apresentar estudos fundamentados que demonstrassem que era um valor muito inferior. Até à data, não recebemos nenhum estudo do Partido Comunista nesse sentido. Portanto, o que está em causa é o reequilíbrio financeiro do contrato, que só agora pode ser acionado porque, dentro das cláusulas legais, processuais, contratuais, eles tinham que fechar as contas, tinham que nos fornecer as contas para que pudesse ser calculado a necessidade de haver esse reequilíbrio financeiro, neste caso a favor do município de Cascais, que se for a favor do município de Cascais, será a favor dos municípios de Cascais. Mas é isso que está em causa, não está em causa mais do que isso. Dito isto, então, faça favor. Também era a declaração de voto de vencido no ponto 75. Muito obrigado. Então, agora proponho a aprovação da minuta da ata número 19, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013. Perdão, quem vota contra? Quem se abstém? Vota contra, não é? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Resta-me desejar a todos uma boa semana de trabalho ou, ainda, se for o caso, de lazer, de férias. Viu a minha mensagem? Almoçámos daqui. Porque eu tinha um almoço hoje e esqueci-me de aceitar na agenda. Pastor? Trabalho.